primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas, o ambiente do conhecimento. E durante muito tempo, eu não acompanhei o resultado daquilo que eu ministrava. Eu simplesmente chegava, entregava uma palavra e ia embora. Se foi bom, se foi ruim, se as pessoas gostaram, se não gostaram, se entenderam ou não. Eu nunca tive essa medida antes de ser pastor. Quando eu me tornei pastor pela primeira vez, lá na Barra, na igreja Monte Oreb, eu comecei a ter que lidar com as pessoas que eu pregava. E aí eu comecei a descobrir que o efeito de transformação da palavra, ele não era tão grande quanto eu pensava. E eu comecei a notar que ela enfrentava problema nas mesmas áreas. O infiel continuava na infidelidade. Aquele que não cumpria com as suas obrigações de pagamentos, continuava devendo os outros. O que fumava, continuava fumando. O que falava palavrão, continuava falando. O que fazia sexo antes do casamento, continuava fazendo. Comece a procurar no meio do rebanho, no meio da igreja, no meio das pessoas, aquelas pessoas que conseguiram alcançar a transformação, aquelas que evoluíram, que foram à próxima fase. E eu comecei a olhar essas pessoas. Comecei a descobrir que num culto que pode ser maravilhoso, transformador para uma pessoa, pode não representar nada para outra. Um ambiente cujo qual a pessoa sai dizendo: eu senti a presença de Deus, eu tive uma experiência com Deus, o outro ficou jogando no celular. Eu descobri que a mudança tinha muito mais a ver com aquele que recebia do que propriamente com aquele que transmitia. Era uma decisão. Esposas saíam as mesmas de um culto onde outra saía transformada. Maridos saíam iguaizinhos onde outros saíam maridos extraordinários. O primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. Pessoas têm muita facilidade de mudar se forem expostas ao sofrimento. Alguém te disse que você deveria diminuir suas atividades? Alguém te disse que você deveria melhorar sua alimentação? Alguém te disse que você deveria desenvolver a prática de um exercício físico, mas você negligenciou todas essas informações, até que um belo dia você infartou. O infarto fez com que você repensasse sua vida. Então agora você faz exercício, come diferente, evita o estresse. Porque tem pessoas que para mudar precisam ser expostas à dor. Sua esposa te avisou: eu estou sentindo sua falta, eu preciso da sua presença, me dá um pouco mais de atenção,
me dá um pouco mais de carinho. Mas todas essas informações foram educadas demais, não lhe causaram nenhuma dor e nenhum prejuízo, até que então apareceu Ricardo. Ricardo tem o tempo que você não tem, tem a atenção que você não tem, e quando você viu, sua esposa estava conversando, certo, na internet com outro homem, e agora então você quer um reposicionamento, agora então você quer uma mudança. Seu marido disse à senhora: meu amor, nós estamos muito distantes, nossa intimidade está muito espaçada, temos que ter um relacionamento íntimo num período mais curto. Mas a senhora tem dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas. E quem apareceu? Jezabel. Jezabel não tem nem cabeça para doer, está sempre disposta. E aí então, mediante a dor ao sofrimento: pastor, eu amo meu marido, conversa com ele. A dor é um ambiente que algumas pessoas precisam dela para serem transformadas. Todas as vezes que alguém estiver sofrendo, antes de ajudar o sofredor, pergunte se esse sofrimento não tem a ver com uma mudança que essa pessoa precisa para ser transformada. É muito comum você ajudar alguém que precisa do sofrimento para mudar, porque você ficou com pena, e é só uma questão de tempo até você ver essa pessoa repetindo o comportamento novamente. É assim que funciona. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Pessoas mudam quando recebem inspirações para mudança. A igreja usa muito isso. O que é um ambiente de inspiração? Um testemunho. Quando alguém sobe aqui em cima e conta como o Osias contou, que a Elaine foi curada de um câncer, você que tem uma doença, pensa: uau, eu também posso ser. Um ambiente de inspiração. Tem pessoas que, se forem inspiradas, elas deixam de fumar, elas abandonam a vida antiga. Os coaches vieram com experiências extraordinárias sem Jesus, oferecendo informações inspiradoras, histórias, até mesmo de enriquecimento. E eu posso dizer a vocês que eu escutei muitos caras, coaches, que disseram que enriqueceram e nem enriqueceram, mas mediante aquela inspiração que nem verdadeira era, fizeram com que pessoas mudassem sua postura administrativa, mudassem seu posicionamento, seus horários, e conseguissem mudar de vida por um ambiente de inspiração. Ambiente de terapias, Alcoólicos Anônimos e outros utilizam a inspiração, porque pessoas mudam quando são inspiradas a mudar. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas: o ambiente do conhecimento. Pessoas também podem mudar se receberem ferramentas para mudanças. Às vezes as pessoas vão em determinados lugares, treinamentos, ambientes sérios, que as ensinam a administrar dinheiro, e elas continuam ganhando pouco, mas fazendo muito, porque aprenderam a lidar. Pessoas às vezes sequer são capazes de se conhecer, seus temperamentos, controlar suas emoções, e aí procuram pessoas de saúde emocional que lhe dão ferramentas. E essas ferramentas então fazem com que pessoas sejam transformadas. E esses ambientes mudam pessoas.
Mas todos esses ambientes só vão conseguir mudar a pessoa se falarem além de seus ouvidos, se falarem ao seu coração. Quando uma dor conversa com o seu interior, quando uma inspiração atinge o seu coração, a mudança acontece. Por isso, muitas pessoas, talvez você já tenha dito a seu filho, eu já falei isso aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, centenas de vezes. Seu filho nunca fez. De repente ele foi num retiro e ele volta transformado naquela área, e você pergunta: o que aconteceu, meu filho? E você disse: o moço estava ministrando e ele disse que eu tinha que mudar. E aí você pensa: mas isso eu te disse durante anos. Mas você só conseguiu conversar com o ouvido e não com o coração. Eu preciso mudar. Pessoas mudam quando precisam. Eu quero mudar, porque tem gente que precisa, mas não quer. Eu posso mudar, e eu vou mudar. Eu preciso mudar, repita comigo: eu preciso mudar, eu quero mudar, eu posso mudar, e eu vou mudar. Isso. E eu fecho a minha mensagem aqui. Um belo dia Deus apareceu para um homem. E ele tinha uma pedra de aproximadamente 5 toneladas no seu quintal. E ele, em oração, um homem de Deus, ouviu Deus dizer: a partir de hoje, todo dia, de manhã e no finalzinho da tarde, quando você chegar do trabalho, empurre essa pedra durante 5 minutos. Ele achou estranho, mas todos os dias ele levantava antes de ir para o trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Quando voltava do trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Era tão absurdo, aquele homem tão fraco, empurrar uma pedra de 5 toneladas, que ele ganhou fama na vizinhança, como um maluco da pedra. Um tempo depois, já aborrecido com essa fama, ele resolveu uma bela manhã por si mesmo, que não iria mais empurrar aquela pedra. No terceiro dia, sem empurrar a pedra, ele estava deitado na sua cama, e ele teve uma visão. E na visão, um ser angelical perguntou a ele: você não está mais empurrando a pedra? E ele disse: não empurro a pedra porque ela nunca saiu do lugar, ela nunca se moveu. E aquela voz disse: levanta, vai até o espelho do seu quarto e tira a sua camisa. E quando ele tirou a camisa, seus músculos estavam diferentes, estavam bem definidos. De tanto empurrar a pedra durante aquele período, seus músculos se desenvolveram. E a voz disse a ele: eu nunca quis trabalhar a pedra, eu sempre quis trabalhar você. Eu não tenho compromisso com a pedra, eu tenho contigo. Se você pensa que a pedra nunca saiu do lugar, isso é verdade, mas olha como você ficou forte vivenciando tudo isso. 2026, pode ter certeza, não será um ano fácil, mas será um ano de crescimento para todos nós, um ano de empoderamento para todos nós. Vamos viver o que nunca vivemos na nossa família. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos em nossos negócios. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Coloca para a gente, por favor.
Você tem outra tradução? Se tiver, coloque para mim, por favor. Eu vou ficar com a outra. Tradução bíblica é um negócio. Coloca a outra, isso, deixa essa aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. É o que eu te peço nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar hoje com vocês uma reflexão rápida sobre aquilo que a igreja anda enfrentando nesses últimos tempos. Os desafios que precisamos vencer para estarmos de pé, para conseguirmos sobreviver a essas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz. Enfrentamos duas coisas hoje: ou o aumento da pressão, que tem feito fortes sucumbirem, ou o crescimento da fragilidade, que tem feito com que a pressão nem precisa ser tanta, para que as pessoas venham a desistir, venham a sucumbir. Eu não sei direito o que está acontecendo, ou talvez para alguns mais fortes, a pressão seja mais intensa, e para o mais frágil, qualquer coisa anda fazendo com que ele retroceda. Eu peguei 4 homens de Deus na Bíblia, porque a minha proposta hoje é fazer com que a igreja entenda as pressões que estamos enfrentando, principalmente nas áreas emocionais. As dificuldades que as pessoas estão tendo de gerenciar suas emoções, de se abater com pouca coisa, ou não sobreviver com uma pressão realmente contínua e intensa. Nós não somos os primeiros a viver ou vivenciarmos tudo isso. Sempre houve pressões sobre a sociedade, sempre houve pressões sobre a igreja, e sempre vimos ao longo de toda a história alguns sobreviverem às pressões e outros sucumbirem às pressões. Às vezes conseguimos notar com muita facilidade que a pressão que fortalece um é capaz de destruir o outro. E talvez por isso a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque no momento em que alguém estiver fragilizado, aquele que está mais forte o consiga sustentar até essa fase passar. E o fraco de hoje pode se tornar o forte de amanhã. E aquele que hoje necessitou de apoio, de sustento, será o sustento do outro no dia de amanhã. 4 homens para refletirmos de forma rápida. E o primeiro é esse: o filho de Quis, seu nome Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Eu pedi que trocasse ali a tradução, porque eu gosto de uma tradução mais próxima, certo? Do original. E ela define Saul de 3 formas, ou melhor, de 4 formas. Diz que ele era um homem poderoso, seu pai era um homem de poder, ele era um homem influente, sua casa era uma casa de influência. Poder e influência fazia parte da história de Saul. O texto diz que ele era alto e belo, ele tinha uma estatura que o destacava dos demais, ele tinha uma beleza, né, que o diferenciava dos outros, ele tinha influência e ele tinha poder.
Saul tinha tudo para dar certo, é verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi. Talvez causasse confusão para algumas pessoas ver alguém de Benjamim ser escolhido, já que a promessa estava sobre Judá. Mas nós precisamos entender que Saul tinha tudo para dar certo. Mas pastor, se ele tinha tudo para dar certo, por que é que ele se suicidou? O que aconteceu que este homem, e eu quero deixar claro que era um homem de Deus. Eu quero deixar claro que, por favor, se quer fazer alguma crítica a Saul, conheça a história de Saul por completo. A história dele é uma história extraordinária, de um cara trabalhador, de uma família forte, de uma família influente. É verdade. Um cara bonito, de boa estatura, que iniciou sua trajetória com o desejo de vencer e de fazer o bem. Mas o que é que faltou em Saul? Qual foi o problema que fez com que ele não conseguisse ir até o final, sucumbisse? Ele pediu, certo, a um de seus soldados: me mate. E o camarada ficou com medo, receoso de matá-lo. Então ele se lança sobre a sua espada ou sua lança para tirar a sua própria vida. O que aconteceu com este cara? Qual é o quadro emocional que este camarada poderoso, influente, bonito, alto, morava na melhor casa, ele tinha o melhor cavalo, ele tinha a melhor estrutura, a melhor armadura, as melhores mulheres, ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha era experiência. Saul era o primeiro rei, e não havia nele bagagem o suficiente, não havia nele o conhecimento suficiente. Hoje pessoas se enfiam em coisas, é negócios, é relacionamentos, é ambientes religiosos, cujos quais eles não têm experiência nenhuma. Desafiam tantas coisas, desafio o diabo no ambiente religioso, desafio a administração no ambiente corporativo, desafio o equilíbrio emocional no relacionamento interpessoal. Inexperiência. Hoje eu vejo pessoas sofrendo as pressões, tendo tudo para dar certo, mas não dão, porque não conseguem alinhar a sua vida com aquilo que planejam fazer. Tem inúmeras virtudes, inúmeros adjetivos: poderoso, influente, habilidoso, talentoso, oso, tem isso, tem aquilo, mas não tem experiência. Se tem uma coisa que o diabo vai usar contra você, é a sua inexperiência. Não brinque com isso. As pressões todos nós vamos sofrer. Saul agora está pressionado, é verdade. Por quê? Nunca houve rei em Israel. Ele nem tem culpa, gente. É só você conhecer a história. Você sabe por que Saul se tornou rei? Sabe por quê? Porque Samuel não treinou bem seus filhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que os filhos de Samuel não seguiram seus passos, e que o povo via Samuel velho e dizia: nós não queremos seus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Eles só fizeram errado, ao invés de pedir uma solução para Deus, pediram para Samuel. É só isso que o povo tem, certo? Por causa de uma inexperiência também do povo, que não sabia como lidar com toda aquela situação. A inexperiência sempre faz com que o nível de sofrimento se intensifique. Não é maldade, é falta de habilidade, e muitas vezes falta de coragem para pedir ajuda ou informação a quem o tem. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos.
Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Hoje eu vejo pessoas amargando sofrimentos, decepcionadas, cheia de virtudes, cheia de adjetivos, certo, que deveriam fazer delas vencedoras, mas não vence, cara. Vive um ciclo, sabe? Parece um looping. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Deu errado. Vai dando certo, 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 errado. Parece que vai, mas não vai. Eu disse para vocês e pedi oração aqui, mas hoje quando eu levantei e vi, e que pediram de mim um posicionamento, eu não sabia o que fazer. E por não saber o que fazer, eu não fiz nada. Amanhã, certo, eu vou estar acionando um grupo, vou falar para eles o que aconteceram e vou ouvir cada um deles, porque são pessoas com mais experiências do que eu. São ex-presidentes de uma instituição que hoje eu estou presidindo. Então, se eu não tenho experiência, eu escuto a experiência de quem tem. Posso até não fazer, mas escutar eu tenho que escutar. Então eu vejo hoje pessoas cansadas, fadigadas, decepcionadas, estressadas, ansiosas, tanta coisa, porque lhe faltam experiência. Tem poder, tem influência, tem beleza, tem estatura, mas não tem experiência. Então adquira experiência naquilo que você deseja entrar, naquilo que exige, né? Ou é exigido de você na área que você quer desempenhar. Se não, quebre a cara. Essa é a grande verdade. E sofra todas essas pressões. Que hoje o que está acontecendo? É ansiedade, é síndrome do pânico, certo? É estresse, é pessoas com doenças psicossomáticas. Está aí, gente, está aí. A pessoa vive 10, 15 anos com um câncer, sem saber. Descobre um câncer e morre em 30 dias. O que é isso? A doença? Claro que não, é o estado mental. Está aqui Adriana, que é uma psicóloga. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, preste atenção, Atos dos Apóstolos 16:31. Esse também é outro perturbadinho, coitado. Esse aqui queria suicidar. Turma do suicídio. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16, uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra, no início estava entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus, e o povo estava lá, maneiro, mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá, ó. Adivinhava as coisas e tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras, entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando, e ela olhava e falava, gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. Aí Paulo falou assim, pô, estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher aí. Não estou falando que toda mulher que grita tem demônio. Mulher fala muito porque a área de fala da mulher é muito grande. O homem tem uma área de fala bem aqui assim, no finalzinho, aqui assim, ó, do tamanho de um grãozinho de feijão. A mulher tem uma área de fala, é todo o lado esquerdo assim, e se faltar espaço também tem o direito todo que ela fala. Por isso que normalmente a coisa mais difícil que existe é você ver uma mulher gaga. É porque falar faz parte dela, tá certo? Foi só uma... Nem sei porque eu falei isso. Sangue de Jesus, tem nada a ver com o culto. Os teólogos de plantão morrem. Ainda bem que eu sou pastor. Tem que deixar eu pregar de novo. Escute só. Aí Paulo olhou para a dona lá, que estava endemoniada, sem estar endemoniada. Olha, uns demônios escondidos. Demônio dissimulado. Paulo falou, ô demônio, de adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. Nem esse negócio de esses brinquedinhos de criança. Os caras falaram, manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se armou de cantar.
Crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, com os carros ganhados, tudo preso assim. E eles estão lá, poderoso Deus, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas todas abertas. Ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou, calma aí, ó, infeliz. Ninguém fugiu não. Está todo mundo aqui. Ele falou, acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam, depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né? Rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando. É um negócio, só estou falando fofoca, só superficial. Para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo está lá, aí vem ele assustado. Ninguém fugiu. Ele falou, ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim, então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção. Olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá. Porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Deixa eu falar uma pergunta para tu, séria. O que você veio fazer aqui hoje? Tanto lugar mais legal para você ir. Se você bebe, ó, tem uns na esquina aí, umas birosas com uma cerveja maneira. Se você gosta de ver filme, você podia estar no cinema. Se você está com preguiça, você poderia estar em casa, miserável. E olha, eu sei o que você está fazendo aqui. Ah, não, eu vim aqui porque o senhor é engraçado. Fala sério, o diabo tinha poder para combater isso. Ah, eu vim aqui porque eu achei que não era o senhor que ia pregar. Se lascou. Você está entendendo? Pô, presta atenção. A desculpa que Deus usou para te trazer aqui, eu não sei. Eu só sei que você só está aqui porque Ele decidiu que você estaria. Você está entendendo? Para que você entenda que o que você enfrenta hoje não tem autorização para te destruir. É apenas para que Deus se revele mais para você. Paulo está preso e poderia falar nessa droga que eu estou preso, eu vou cantar é nada. Estou todo dolorido. Está ele lá cantando. Sei lá. Está lá ele. Você estava cantando com... Quem é que canta aquela música Terremoto? É Cassiane? Quem é? A Exla. Então não sei se Exla estava lá também. Cantou Terremoto, sacudiu tudo, salvou o carcereiro e depois Paulo saiu. Ou seja, aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria